Olá, seja bem-vindo a essa série de vídeos sobre composição fotográfica. Que tal elevar o patamar das suas fotos usando técnicas de composição fotográfica? Eu vou te mostrar 19 regras de composição e mostrar como aplicá-las para que você veja melhorias instantâneas em suas próximas fotos. São técnicas que deixarão suas fotografias mais interessantes, pois se baseiam no modo como o olho humano funciona e como o cérebro reage a uma imagem. Isso vem muito antes das câmeras serem inventadas, já eram aplicadas no desenho e na pintura. Você precisa saber como essas regras de composição funcionam, para que você possa se acostumar a pensar em criar uma composição poderosa para suas fotos. Afinal, sua fotografia pode ser bem focada, bem exposta, bem iluminada, mas se for mal composta, nunca será ótima. A palavra regra pode ser lida com um significado negativo, mas não é o objetivo aqui. As dicas de composição que trago a seguir podem ser usadas juntas em uma só imagem, combinando-se para fortalecer o registro fotográfico. E você também vai perceber que algumas dessas regras de composição se contradizem. Ao conhecê-las, vai te fazer saber quando e como usar a regra a seu favor. Neste vídeo, nós veremos mais 3 regras de composição. As linhas principais formam a técnica de composição fotográfica que é muito fácil de aprender. Quando você se familiarizar com as linhas, ficará surpresa de vê-las em todo lugar. As linhas principais na composição fazem simplesmente direcionar e conduzir o olhar do espectador para o assunto ou o foco principal da imagem. Observe a linha que é formada na perspectiva de um corredor de um metrô. Todas as linhas aqui estão direcionando o olhar para o assunto principal, que é a menina, a moça, na imagem. Essa fotografia é minha, e eu aproveitei as linhas que estavam sendo feitas pela essa planta, que é um agave, e coloquei simetricamente bem posicionada a minha câmera por cima e capturei. A intenção, a minha aqui, era que todas as folhas fizessem linhas principais, conduzindo o olhar para o centro da imagem. As linhas principais podem ocorrer de forma natural, uma fileira de nuvens, rios ou uma linha de árvores. Assim como elas podem ser feitas pelo homem, como estradas, trilhos ou edifícios convergentes. Essa é uma linha feita pela teia de aranha. Todas as linhas aqui estão conduzindo nosso olhar para o principal, que é o meio da teia de aranha. Essas são exemplos de linhas de um banco de praça. A pessoa que está sentada aqui tem toda a atenção capturada porque todas as linhas estão conduzindo o olhar até ela. As linhas também não precisam ser retas. Basta pensar uma pista rural sinuosa ou um rio que leva a um ponto importante de sua imagem. Olha que belo exemplo de linha sinuosa, que é um caracol de uma escadaria. Seu olho imediatamente passeia pelas linhas, sendo conduzido até o meio. Esse é uma fotografia que é exemplo do Henri Cartier-Bresson. É clássica essa foto. Olha como as linhas do corrimão da escada, da calçada, da própria escada, todas conduzem o olhar para o ciclista. Esse é um outro exemplo também que pode ser usado para você que é fotógrafo de casamento. Colocar a noiva posicionada na escadaria e usar as linhas da escada para conduzir o olhar até ela. E por fim, quem faz ensaios ou lifestyle pode também usar próprios membros da pessoa para conduzir, através de linhas, o olhar até o rosto dela. Ao fotografar pessoas, as linhas principais podem ser criadas pelo posicionamento dos membros do seu assunto, usando braços e pernas para levar o olhar do espectador até o rosto. Essa é uma pose em que você pode usar para criar linhas para direcionar o olhar até o rosto da pessoa. Essa é uma outra também. Olhe como o cruzamento das pernas formam linhas, conduzindo, e os braços estão criando setas até o rosto. Essa é uma outra pose clássica entre modelos também. As duas pernas bem esguias, abertas, formando
duas linhas que conduzem até o tronco da pessoa. E essa outra já é também uma bastante usada, que é usar as pernas e os braços de forma que conduza o olhar até o tronco da pessoa. Nosso cérebro segue essas linhas intuitivamente. Não precisa de muito esforço para guiar o olhar pelas linhas até onde deseja. As linhas diagonais dos triângulos já são diferentes. Vão melhorar e introduzir estabilidade em uma imagem, por ser uma forma geométrica que traz sensação de estabilidade, logo confortável para o cérebro. Esse é um exemplo de como você pode usar linhas diagonais em formas de triângulo. Então nós temos um triângulo aqui, a escada, nós temos as pernas da modelo formando um triângulo e os braços da modelo formando um triângulo. Existem muitas maneiras de incorporar triângulos na composição de fotografia. Triângulos ao nosso redor, no cenário, na paisagem, posando grupos em triângulos, triângulos implícitos com elementos sugerindo isso, criando triângulos com membros do corpo, observando as linhas que a paisagem forma em direção à Torre Eiffel. Linhas implícitas, que são essas cordas do bonde, mas que sugerem a você que estão formando um triângulo, até por causa do posicionamento aqui da montanha. Os grupos de pessoas, se você alinha de tal forma que criem triângulos, já fica muito mais interessante. E uma imagem belíssima de uma família passeando na praia fica melhor quando você coloca as pessoas posicionadas de forma a fazer triângulo. Não significa que você tem que ficar procurando objetos triangulares para fotografar, para aplicar essa dica de composição fotográfica. Você pode encontrar os triângulos numa escadaria, assim como também nas linhas da calçada onde você está pisando. A forma nem precisa ser um triângulo real. Até uma forma quadrada ou retangular, quando cortada, ela faz um triângulo. Esse é um exemplo de que o triângulo está implícito aqui. São os cabos do teleférico. E a montanha também está cortada, fazendo um outro triângulo. Você pode conseguir triângulos com arranjo também dos assuntos em uma imagem. Geralmente, quando vamos agrupar uma família, as poses geralmente formam triângulos. E são muito mais interessantes de você botar um quadrado sólido ou um retângulo de pessoas. Olha como fica muito melhor quando o bebê é colocado no meio do casal, porque faz um triângulo conectando os pais com a criança. E aqui também essa família. Eu poderia muito bem colocar as quatro em linha, mas fica muito melhor passeando, usando as alturas diferentes das pessoas para formar um triângulo. Simetria já é uma outra regra de composição que é muito fácil de ser descrita. Se você dobrar uma foto simétrica ao meio, ao longo da linha de simetria, você tem praticamente duas fotos idênticas. Se eu dobrar essa foto aqui, através da linha do espelho d'água, eu tenho duas fotos idênticas. Isso é uma simetria. Assim como também esse tipo aqui de foto é uma simetria. Essa foto que nós usamos no exemplo no início do vídeo, ela é também uma foto simétrica. Se eu tiver, através dessa linha do meio aqui, dobrar, eu tenho praticamente duas fotos iguais. Essa foto minha também é uma foto simétrica. Se eu dobrar tanto na vertical quanto na horizontal, praticamente tenho duas fotos iguais. Essa foto da Torre Eiffel também é uma foto simétrica. Se eu dobrá-la aqui, eu vou ter duas fotos, dois lados iguais. E um exemplo clássico de simetria é você usar um espelho d'água para fazer a simetria da paisagem com o reflexo na água. Existem três tipos de simetria. A simetria vertical, você também consegue bastante ela com colunas, edifícios. A simetria horizontal, como vimos no exemplo do espelho d'água. E a simetria radial, como naquela minha foto, em que a simetria irradia de um ponto central. Uma imagem simétrica, ela prende a atenção, e uma vez que você já tem essa atenção do espectador, uma quebra na simetria também direciona o olhar em algum lugar da imagem. Essa é uma foto que eu tirei numa viagem, e essa aqui é minha esposa novamente. A simetria que eu alcancei através da janela desse castelo, mas ela é quebrada
por ter colocado minha esposa aqui olhando para o horizonte. Então, chama a atenção a simetria e essa quebra é intencional para poder chamar a atenção para ela e passar a mensagem de que ela está apreciando a vista da janela do castelo. Quebrar a simetria também pode ser usada para introduzir tensão na imagem, dependendo da intenção que você quer alcançar. Esse é um exemplo de simetria que estaria perfeita se não fosse por a quebra da simetria nesse pier velho aqui. Então, qual é a tensão que é criada aqui? Isso aqui já é uma imagem de abandono, já é uma imagem de solidão, já é uma imagem de uma coisa velha que se estragou. E mais ainda essa tensão é criada por essa quebra da simetria. O cérebro da gente fica desconfortável ao ver uma foto dessa e ao mesmo tempo atraído por ela. Viram só? Uma regra só pode não ser suficiente para alcançar o que queremos com fotografia. Então não há problema em combiná-las numa mesma imagem. Porém, tudo que é demais sobra. Logo, tenha cuidado e atenção com a tentação de querer usar mais regras do que seriam suficientes. Algumas imagens que eu trouxe aqui como exemplo são de uso livre e gratuito e foram baixadas de bancos de imagens. Quando a foto é minha, eu assumo a autoria durante o vídeo. Este vídeo foi baseado no artigo 19 Photography Composition Tips You Need to Know to Be Awesome, do site The Lens Lounge. Além desse vídeo, publiquei um e-book de forma gratuita no link que eu disponibilizo na descrição deste vídeo. Por fim, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, clique em curtir, deixe seu comentário que eu tentarei responder assim que for possível e até a próxima vez.